Olá! Saúde no Brasil. A situação é crítica para quem precisa da rede pública e difícil também para quem paga plano de saúde e quer o serviço particular. Só que nem sempre consegue fazer o procedimento, porque o plano se recusa a cobrir. E aí, o que fazer? O programa desta semana traz também relatos de pessoas que receberam um diagnóstico errado e pediram indenização na justiça. Como o judiciário analisa os pedidos dos pacientes e ainda a responsabilidade dos planos quando o médico ou a clínica falha. Você vai conhecer a decisão do Superior Tribunal de Justiça no caso de uma gestante que, durante a ultrassonografia, soube que o filho teria síndrome de Down, mas o exame estava errado. Ela processou a clínica, o médico e o plano de saúde. O STJ Cidadão começa agora. A saúde no Brasil pede socorro. Nos hospitais públicos faltam médicos, equipamentos para exames, remédios, materiais cirúrgicos, vagas em UTIs. Nas unidades particulares, o paciente paga por um serviço que muitas vezes não é satisfatório. Quem decide arcar com o plano de saúde encontra dificuldades, principalmente para garantir que o plano cubra o atendimento necessário na hora em que mais precisa. No quarto, o silêncio. Na cama, o violão que Pedro gostava de tocar todas as tardes. Ele morreu há um mês, tinha 17 anos. Teria sido espancado na rua perto de casa. Os pais levaram o rapaz muito ferido para um hospital público de Brasília. Leonardo e Lucimara afirmaram que o filho morreu por negligência médica. Meu filho chegou bem, meu filho chegou andando, falando no hospital. Porém, ele começou a vomitar, ficou tonto. Demorou o atendimento. Quando foi para ser atendido, a médica ficou 20 minutos com ele. 20 minutos só. Entre atendimento de 20 minutos para você avaliar todo um adolescente no estado que ele chegou, você não deu receita, não passou nenhuma medicação. Simplesmente deu 2 pontos na cabeça e mandou para casa. Eu trouxe meu filho para casa com meu esposo, porque eu não sou médica, né? Não me formei para médica. Quem é médica é ela que está lá. O estado paga para ela cuidar, para ela atender a população. Ele foi liberado e enviado para casa naquela situação, o rosto dele estava inchado, estava todo vermelho. Ao retornar para casa, já no segundo dia nós percebemos aqui que a cabeça dele começou a inchar e ele já não falava mais coisa com coisa, ele não respondia nada. E aí, desesperadamente, eu coloquei dentro do carro e levei para o Hospital Taguatinga. E lá ainda tive que ficar esperando ainda resolver para retirar aí uma tomografia da cabeça, né? Quando foi constatado que ele estava com quadro de traumatismo craniano, os médicos, me parece que eles não tinham como saber a profundidade disso. Ainda muito abalada, a mãe lembra como era o filho. O Pedro era um menino muito meigo, né? Querido, ele não gostava de briga, não gostava de discussão. Ele era tranquilo. Até que no velório dele a gente não sabia que ele era tão amado. E desabafa. Muito difícil. Você vê que você perdeu um filho pela negligência, né? Uma falta de atenção dos hospitais, das redes públicas, né? Que está no geral. Não é só em Brasília, está no Brasil todo. Né? Se a gente for ver mesmo, está no Brasil todo a negligência. Né? Muitas das vezes a gente pensa assim, eu via muito passar na televisão com as outras pessoas, eu nunca imaginava que ia acontecer comigo. As cenas são da emergência de um dos maiores hospitais públicos de Brasília. Idosos aguardam atendimento no meio do corredor, junto aos equipamentos. Esta senhora tem 79 anos, está fraca e debilitada. Sem saber o que fazer, o filho se desespera. Eu vou para minha mãe que ela está com câncer ali na bexiga. Desde 1 hora da tarde. São 8 horas.
A situação não é diferente em outros hospitais da rede pública. Neste aqui, a emergência está lotada e para serem atendidos, os pacientes ainda precisam passar por uma triagem. Brígido só procura o hospital se a situação for muito grave. Você fica doente, você vai no hospital e pensa 2 vezes em ir porque você pode perder a manhã inteira no hospital para fazer uma consulta por causa de um resfriado, por causa de uma gripe, né? E os casos são muitos da falta de atendimento na rede pública. Para você ter ideia, a dona Maria da Glória chegou no hospital 7 horas da manhã, agora já são 10 horas e ela ainda não foi atendida. Dona Maria, é difícil para a senhora isso? É difícil, muito difícil. Porque no caso dela aí, né, porque tem que esperar, a ficha dela é azul, eu falo que é preferencial, falou que tem que aguardar. E tem criança mais normal na frente dela e eles não passam ela na frente. A senhora ainda precisa de fazer uma ressonância magnética e que está aguardando há 3 anos? 3 anos, no hospital de base, isso. O que eles dizem? Ele fala que tem que aguardar, né, que está na fila de espera. Não tem como fazer antes, tem que esperar. Já foi em outros hospitais? Já não consegue não. Em particular eu não tenho condição, né, porque particular é R$ 1.200, eu não tenho esse dinheiro. Então, fica difícil. E quem consegue chegar à sala e ser examinado por um especialista não significa que está tudo resolvido. Ainda existe um outro problema, a falta de remédios. A técnica em nutrição que o diga, depois de ser diagnosticada com uma inflamação no tendão do pé, enfrentou uma verdadeira maratona para ser medicada. O médico passou 4 remédios para mim, que eu já fui na sala de medicação e não tem esse medicamento, né? Tive que voltar na sala dele as 4 vezes. Agora, pela 4ª vez, vai ser o 5º remédio que ele está passando. Estou indo para a sala de medicação ver se tem. A presidente do Conselho Nacional de Saúde acredita que a falta de medicamentos pode estar no mau gerenciamento de recursos. Isso é um problema que pode estar associado ao limite da nossa lista de medicamentos disponibilizados pelo SUS para atenção básica e para média e alta complexidade. Isso também pode estar associado ao processo de gestão hospitalar, né, ou na unidade de saúde. Essas unidades de saúde, elas mapeiam, né, qual é a demanda que tem naquela unidade de saúde mensalmente e, no caso do GDF, encaminham para o GDF. Então, é um processo também de gestão daquela unidade, de ter uma noção de qual é a necessidade daquele medicamento para a população que ela atende mensalmente e anualmente, mas também, com certeza, tem as dificuldades de compra de medicamentos. O descontentamento com o serviço de saúde não é uma exclusividade de quem depende da rede pública. A insatisfação é realidade também de quem paga um plano e espera receber um serviço de qualidade, o que na prática não acontece. E aí as reclamações dos pacientes da rede particular são constantes, como, por exemplo, esperar horas pelo médico para ouvir um diagnóstico. Eu passei mais de 2 horas esperando atendimento com um filho pequeno, né? Ele estava com febre muito alta e, assim, não só eu, como diversas pessoas passaram um sufoco, né, no pronto-socorro de um hospital particular. Isso é comum, isso não foi a primeira vez. Eu pago um plano de saúde bastante caro, né, e não há tanta diferença para a rede pública. Mesmo porque até os profissionais, a gente sente que estão um pouco desqualificados, né? Eu tive um caso que meu filho foi diagnosticado com uma dor de garganta, né? E não confiante, levei em outro hospital e foi descoberto que ele tinha pneumonia. Então, além, né, da demora no atendimento, a dificuldade de marcar um exame, ainda tem o despreparo de muitos dos profissionais que atendem na rede privada de saúde. Atualmente eu vejo que não tem muita diferença entre o atendimento na rede pública e na rede particular. Em que sentido? Na rede pública, na rede particular tem filas, demora para ser atendido, tem alta rotatividade de profissionais, então assim, deixa a desejar muitas vezes. Tem uma superlotação e parece que os hospitais particulares do DF eles não conseguem atender toda a demanda. E no próximo bloco, relatos de pacientes que receberam diagnósticos errados. Eu volto já.
Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país, que saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Imagina receber o resultado do exame e depois descobrir que o diagnóstico é outro. Ou ainda, ouvir do médico que você tem uma doença, mas dias depois, meses, receber a notícia de que o profissional errou. Casos como esses muitas vezes acabam na justiça. E como os magistrados analisam esses pedidos de indenização dos pacientes? Imagina ir a uma consulta de rotina ou à emergência de algum hospital e de lá sair com o diagnóstico de que tem uma doença grave. Inicialmente, isso pode trazer desespero. Agora, e se depois a pessoa descobre que esse diagnóstico estava errado? O que fazer? Eu iria processá-lo, o médico, o hospital, enfim. Processaria o hospital, né? Com certeza. Eu acho que é um caso muito sério que deveria ter responsabilidade no diagnóstico. Então, eu acho que a justiça seria o melhor caminho. O judiciário brasileiro tem julgado casos de pacientes que receberam diagnóstico com erro. E entende-se, se houver essa falha na prestação do serviço, seja por parte do hospital, do laboratório ou do médico, o culpado deve ser responsabilizado por isso. O Superior Tribunal de Justiça julgou um processo de Recife, onde um doador de sangue recebeu o resultado. E lá estava que ele era portador do HIV e de hepatite B. O STJ decidiu que o laboratório vai ter que indenizar o doador. Essa decisão do STJ está harmônico com outras decisões anteriores do próprio STJ, porque efetivamente um diagnóstico errado de HIV causa um dano moral na pessoa, então deveria ser indenizado. E nesta decisão, o Banco de Sangue se defendeu com a particularidade muito interessante, dizendo que o Banco de Sangue exclusivamente agiu de acordo com a lei que trata das questões de doação de sangue e das portarias do Ministério da Saúde sobre o tema, em que o laboratório é obrigado a fazer essa seleção preliminar e comunicar ao pretenso doador qualquer anormalidade que encontra. Então essa foi a linha de defesa do laboratório. Não esclareceu que ele como laboratório de hematologia, e o exame que foi feito foi um exame superficial e que deveria ser feito um exame mais qualificado e até deveria o próprio laboratório encaminhar a pessoa para um outro laboratório que fizesse o exame mais específico e melhor qualificado para efetivamente comprovar se aquele primeiro exame era ou não correto. Mas o laboratório não fez nada disso, então só comunicou que a pessoa tinha detectado HIV. Então, aí o laboratório ficou responsável pelo dano moral causado pelo erro do diagnóstico. Segundo o presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, as causas para tantos resultados errados vão além da falta de condições de trabalho. Tem que analisar todo o processo de trabalho. E tem informações que o paciente não tem, seja na medicina privada, suplementar com plano de saúde, como no serviço público.
Se você tem paciente demais para ser atendido e poucos médicos, o tempo que o médico vai disponibilizar para aquele paciente influi no resultado do diagnóstico. Se eu tenho tempo para examinar e conversar com o paciente, eu tenho mais condições de ser assertivo, de acertar o diagnóstico. Se eu tenho pouco tempo, porque tem uma pressão enorme de pacientes para ser atendido, aumenta mais de erro. E aí o erro não é do profissional, o erro é do sistema, do processo de trabalho. Você não pode responsabilizar um profissional que é forçado, que é pressionado para atender uma demanda sem tempo. Quando a doença é grave, uma portaria obriga que seja feito um segundo exame, o chamado teste confirmatório. As hipóteses diagnósticas são várias. E tem doenças que é difícil dar o diagnóstico. Se você não tem elementos para dar, me chega um paciente com uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Eu não tenho uma tomografia para afastar um aneurisma cerebral e o sintoma é só cefaleia, só tontura. Como é que eu vou fazer o diagnóstico de aneurisma cerebral? Erros no diagnóstico podem mudar a vida de uma família inteira. No caso da Luciene e do Kleber, ela grávida do terceiro filho foi fazer exames de rotina. E aí veio a surpresa. No exame, o diagnóstico veio que o bebê não tinha cérebro suficiente para preencher o crânio. Só que isso o médico só disse a eles. No exame mesmo constava que o bebê ainda tinha hidronefrose. Como foi isso, Luciane? Passou a imagem lá para baixo, uma coisa também, a gente não entende aquelas imagens, só quem é especialista mesmo, aí mostrou uma manchinha branca, ele também tem hidronefrose, que é um problema de acúmulo de urina nos rins e blá blá blá, explicou, e aquilo já me deixou apavorada na hora. Aí eu falei, ele viu que eu estava em desespero e falou, olha, mas isso tem tratamento, você pode fazer uma dieta especial, ele já começou a me passar dietas, disse que eu tinha que comer muita proteína, e que não era muito grave, mas que se eu seguisse uma dieta especial podia reverter o quadro e que dentro de um mês eu devia retornar lá para fazer um novo exame e talvez fazer um acompanhamento especial. Depois eu fiquei sabendo que ele era nutricionista, então eu comecei a entender que já tinha alguma coisa de errado ali. Mas naquele momento, era um especialista me falando, eu acreditei. Corri, eu fazia o acompanhamento com o obstetra no posto público, assim, não é uma coisa rápida, não posso chegar lá na hora e falar com o médico, mesmo assim eu fui direto. Cheguei lá, conversei com o pessoal lá, falei, olha, eu tô desesperada, eu preciso ver o que está acontecendo, eu preciso falar com o obstetra. Vendo a minha situação, ele me atendeu na hora. Que é o seu médico que te acompanhou durante todo o pré-natal. Isso, todo o pré-natal. Ao olhar o exame, quando ele viu as imagens, ele falou, olha, nem vou olhar isso aqui. A qualidade é tão ruim que eu nem vou olhar. Mas o que está escrito aqui é que o seu filho tem hidronefrose. Não está escrito nada sobre qualquer problema no cérebro. Olha, mas o médico falou que o meu filho vai ser mais lento, que ele vai precisar de acompanhamento especial, de professor particular a vida toda. O médico não pode falar isso para você baseado nesse exame. Então, além de ter diagnosticado um erro, ele também já previu como seria a vida da criança. Uma coisa assim que chama atenção nesse desespero todo é que ao dar um diagnóstico desse, isso mexe com a estrutura toda, não só da nossa família, mas também dos nossos parentes, né? E foi uma situação desesperadora, porque a Luciene ficou desesperada, eu também, a minha mãe começou a se preparar, a me consolar, não, vai ser uma criança especial, a gente vai amar do mesmo jeito, assim. Claro que a gente ia de fato, se fosse, mas é um choque, é um baque, e por uma coisa era desnecessária, né, porque não tinha nada de errado. E agora está aqui Tiago, com 3 anos, felicidade pura. Na verdade, ele apresenta uma diferença, porque ele bagunça pelos 3. Dias, meses de angústia, perda de tempo, dinheiro, transtornos psicológicos, preconceitos. Esses são alguns danos causados. E onde procurar orientação para ser reparado esses prejuízos morais e materiais? Isso pode ser feito no Ministério Público, nos Conselhos Regionais e Federais de Medicina e no Poder Judiciário. Na verdade, o hospital ou o laboratório estão prestando um serviço, então entram nas regras do Código de Consumidor na prestação de serviço.
E daqui a pouco, a responsabilidade dos planos de saúde. STJ condena a empresa a indenizar segurada por erro médico. Não saia daí. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Uma gestante recebeu o diagnóstico errado de que o filho teria síndrome de Down. Ela processou o médico e a clínica. A empresa que fez o exame alegou que o plano de saúde também tem que ser responsabilizado. Eu conferi a decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto e o drama das famílias que lutam pela reparação depois de um erro médico. Veja a reportagem. O jornalista Alexandre Torres vive em estado vegetativo há 7 anos, quando sofreu um acidente vascular cerebral, o popular derrame. Ele passou por uma cirurgia e foi internado na UTI de um hospital particular, indicado pelo plano de saúde. Mas ao acordar do coma induzido, ficou por aproximadamente meia hora sem conseguir respirar. Assim, quando ele foi atendido no hospital, que foi um hospital indicado pelo plano de saúde, já teve várias coisas que já caracterizariam, já motivariam entrar na justiça, como um pedido de cheque-calção, esses tipos de abuso. Depois, quando ele fez a cirurgia, saiu bem da cirurgia, foi colocado no coma induzido para preservar o cérebro. Aí o que aconteceu? Ele vinha evoluindo muito bem, ia sair da UTI e ser colocado no quarto. Eles retiraram esse coma induzido a ponto dele acordar numa troca de turno, logo de manhã cedo. E ele acordou e, para nossa surpresa, ele não estava contido ao leito, amarrado ao leito, que deveria, e ele se extubou. No que ele se extubou, ninguém viu. Aí só viram quando ele teve a parada cardíaca, porque deve ter apitado alguma coisa. O médico que estava de plantão, era época de festas natalinas, não fazia parte da equipe do hospital, mas foi contratado para estar lá. E ele não tinha experiência para poder fazer uma traqueostomia. Ele ainda foi solicitar para o cirurgião que estava de plantão no outro lado do hospital. Desde então é acompanhado por 2 auxiliares de enfermagem. A despesa ultrapassa os R$16 mil por mês, valor pago pelo plano de saúde depois de uma decisão da Justiça no processo contra o hospital e a operadora. A filha ainda espera o resultado da ação, que pede uma indenização de mais de R$1 milhão. Não há dinheiro que repare. O dinheiro é meramente para dar um conforto e para evitar que essas empresas continuem fazendo esse tipo de coisa, contratando qualquer hospital, contratando qualquer equipe. É o que a gente espera, né? Que seja feita a justiça, que tenha uma indenização de caráter, inclusive, de caráter educacional para essas entidades, né? Porque elas têm muito dinheiro. Esses grupos econômicos são enormes, são patrocinadores de grandes times de futebol no Brasil e no mundo. Então, assim, uma indenização mínima não vai fazer eles repensarem o jeito que eles trabalham, que profissional que eles contratam, que tipo de hospital eles indicam. Então, tem que ser avaliado isso para a justiça, até a fim de diminuir esse tipo de ação. Casos como esse, que envolvem a responsabilidade de hospitais e planos de saúde, são analisados com frequência pelo Superior Tribunal de Justiça. Em uma decisão recente, a 4ª turma do STJ condenou a Golden Cross a indenizar por danos morais uma segurada e o marido dela. Houve erro médico na interpretação de um exame de ultrassonografia.
O relator, ministro Marco Buzzi, destacou que o STJ tem posição clara no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e a unidade credenciada ou conveniada em caso de má prestação do serviço. No processo julgado, a médica da clínica de radiologia descreveu que o feto poderia ter síndrome de Down, mas novos exames constataram não haver alteração alguma nos cromossomos. Em acordo extrajudicial, a clínica pagou R$6.000 à família. O STJ manteve a condenação do plano de saúde, que pagou mais R$6.000 de indenização. Para este promotor de justiça, quando o paciente morre ou fica inválido para sempre, é necessário avaliar com rigor os valores fixados nas indenizações. Eu entendo, principalmente em decisões recentes do STJ, que as indenizações estão sendo fixadas em parâmetros bastante razoáveis. É óbvio que a vida não tem um preço, não dá para reparar, mas os valores fixados eu acredito que são suficientes no âmbito civil. Então, um único fato, um profissional erra e comete uma morte. No âmbito criminal, o Poder Judiciário dá uma indenização pífia e aquele mesmo fato, no âmbito civil, dá uma indenização razoável. Ou seja, não se evita a duplação. A família sempre terá que recorrer à esfera civil. Foi o que Isabela fez, já que a dor não tem cura. Eu, particularmente, como filha, antes eu vinha todos os dias na casa dele. Hoje eu não consigo. Se eu vier todos os dias, eu não consigo nem trabalhar. Porque eu conto as coisas para ele, ele me olha, às vezes ele chora, sabe? Então, assim, mas não interage. E isso é uma dor inexplicável para a família, sabe? E é uma dor tão grande que a família é tão de boa fé que a gente entrou com danos morais para ele, porque, em tese, deveria entrar a família inteira contra essas empresas. Porque o mal que causou não foi só a ele, causou a família inteira. A minha filha tem hoje 12 anos, tá? Faz 6 anos que não convive com o avô. E era um avô super presente, era um pai presente, era um profissional super ativo, alegre, piadista, sabe, assim, adorava as artes de todo tipo, uma pessoa eclética, sem preconceito, super para frente. Então, assim, era alguém nativo e era um pai amigo, que eu conversava, trocava ideia profissional. E hoje não tem mais esse tipo de interação. E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítica ou elogio? Não perca tempo não. Mande um e-mail para stjcidadão@stj.jus.br. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Você também pode conferir os vídeos no canal oficial do STJ no YouTube. Até a semana que vem. Tchau, tchau.